Olá, pessoal. Vamos para mais um conteúdo aqui da disciplina de ACPE. E hoje eu vou falar um pouquinho da avaliação tegumentar, né? Que significa avaliação da pele. Então, primeiro, só relembrar as camadas da pele. Então, nós temos aqui a pele dividida em 3 camadas, chamadas de epiderme, derme e hipoderme, tá? A epiderme é a porção mais externa, que não tem vasos sanguíneos. A derme é bem vascularizada e tem o tecido conjuntivo, glândulas sebáceas e alguns folículos pilosos. E a hipoderme, que seria o subcutâneo, né? Também conhecido, que contém gordura, glândulas sudoríparas e o restante dos folículos pilosos. Então, primeira coisa, o que nós vamos avaliar em relação à anamnese do sistema tegumentar, né? O que a gente precisa perguntar para o paciente em relação a isso. Então, primeiro, história prévia de doenças de pele, né? Como alergias, por exemplo, mudança na pigmentação da pele, mudanças em verrugas ou pintas que o paciente já tinha, pele ressecada ou oleosa demais, informações sobre a circulação, transpiração, condições nutricionais do corpo e algum sinal de doença sistêmica, tá? Então, normalmente a anamnese a gente sempre começa baseada no relato, né, de queixa do paciente ou de alguma mudança que ele percebeu nos últimos tempos na pele dele. E o exame físico, ele tem só 2 passos propedêuticos, que seriam a inspeção e a palpação, tá? Já que é pele, não faz sentido nenhum existir ausculta e percussão da pele, ok? Então, quais os equipamentos que nós vamos precisar para fazer a avaliação da pele? Então, primeiro, o paciente ele tem que estar num ambiente com uma luz forte, tá, pessoal? Não pode ser um ambiente escurecido, senão dificulta a visualização de qualquer alteração de coloração, por exemplo, da pele. Além disso, é interessante que se tenha uma régua pequena, tá, em centímetros, porque a gente costuma medir tamanhos de feridas ou manchas ou qualquer outra lesão de pele que o paciente apresente, faz essa medida para que seja feito um acompanhamento mais acurado. Além disso, uma lanterna, caso seja necessário uma melhor visualização dessa lesão, luvas, né, pensando em lesões de pele que podem ter exudato, e aí o profissional não pode se expor, né, a tocar nesse tipo de fluido, que ele pode se contaminar. Então, dependendo se a pele for íntegra, né, isso daí eu sempre falo para os alunos. O exame físico, muita gente me pergunta: ai, professor, eu preciso usar a luva para realizar o exame físico do paciente? O mesmo raciocínio que vocês fazem no uso de luva para outros procedimentos, vocês vão fazer no uso de luva para o procedimento de exame físico. Quando a pele do paciente é íntegra, não há necessidade do uso de luvas, ok? E quando a pele do paciente não é íntegra, há necessidade. Ou então, se o paciente está com sudorese intensa, ou se ele tem alguma lesão, ou chance, né, de contato com algum fluido corporal, como, por exemplo, todas as mucosas a gente vai ter que ter o uso de luva obrigatoriamente, mama, mas no geral a pele, se ela tiver íntegra, não há necessidade. Agora, se existe alguma suspeita, queixa, ou você já sabe que tem algum tipo de lesão, aí sim vai utilizar a luva de procedimento, ok? E também, dependendo da avaliação que você for fazer, principalmente de feridas, nós utilizamos uma lente de aumento para visualizar melhor como se encontra a morfologia dessa lesão. Então, o exame físico da pele, ele pode ser completo, né, olhando o paciente como um todo, e ele também pode ser feito por regiões. Então, a inspeção da pele, né, pessoal? O que nós vamos avaliar nessa inspeção? Vamos avaliar a coloração, a pigmentação geral, se é homogênea, se tem áreas de hipo ou hiperpigmentação, ou seja, se tem áreas mais claras ou mais escurecidas que a pele normal, e se há modificações anormais da cor da pele também em alguma região do corpo do paciente. Gente, antes de continuar, o que é importante também falar aqui na inspeção, a inspeção da pele ela é realizada durante todo o exame físico dos outros sistemas, né? Então, por exemplo, você está avaliando cabeça e pescoço do paciente, você também está avaliando a pele desse local. Se você está avaliando tórax, exame respiratório e cardiovascular, você pede para o paciente retirar a blusa,
para que seja exposto o tórax e o dorso do paciente. Então, você também já está realizando a inspeção da pele desse local, ok? Então, a inspeção da pele, ela acontece durante todo o exame físico. Existem algumas pigmentações no nosso corpo, né, que são áreas pigmentadas comuns, tá? Que são benignas. Então, o que significa benignas? Que não vão causar, né, não são indícios de doenças, nem vão causar males maiores ao paciente. Alguns exemplos são as sardas, que são pequenas máculas planas de pigmento acastanhado de melanina, né, observada nas peles mais clarinhas que são expostas ao sol, tá? Então, isso pode ocorrer. Existem também os nevos, que são proliferações de melanócitos, normalmente são de cor mais escurecida, pode ser plana ou elevada, que na verdade nada mais é do que uma pinta, tá, pessoal? Além disso, mancha café com leite, são aquelas manchas mais acastanhadas que podem aparecer na pele também, e a mancha mangólica, que é uma mácula, né, considerada uma mácula, eu vou explicar a diferença para vocês desses nomes, na coloração azul acinzentada, que normalmente tem bordas irregulares. É muito comum que ela apareça nessa região sacral ou glútea do recém-nascido, tá? E ela é produzida por mistura de raças, tá? Então, ela é benigna também, não causa nenhum mal ao paciente. E nós temos algumas mudanças anormais na coloração da pele. Então, o que eu considero anormal? Então, palidez é anormal, pode ser por conta de anemia, pode ser por conta que o paciente é albino ou tenha vitiligo. Cianose, né? A cianose ela pode ser visível em lábios, língua, mucosa bucal, em toda a perfusão periférica distal e no leito ungueal, tá? E a gente sabe que a cianose ela está diretamente ligada com a má perfusão, né? A má oxigenação tecidual. O eritema, que é um rubor difuso da pele, então é uma vermelhidão, tá? Que pode ser relacionado a inflamações ou até a febre, e a icterícia, que tem a ver com lesão hepática e é um amarelado, tanto de mucosas quanto da própria pele. Quando eu olho para uma lesão e penso se ela é uma lesão que indica perigo ou não, que deve haver realmente um acompanhamento ou não. Então, existe um ABCDE da avaliação de sinais de perigo das lesões pigmentadas, tá? Então, se o paciente apresenta uma lesão pigmentada, o que eu vou avaliar para dizer se aquela lesão pode ser maligna ou não? Então, primeiro, o a gente avalia a assimetria de uma lesão pigmentada, ou seja, uma lesão assimétrica, ela não é redonda nem oval, tá vendo? Ela tem um outro formato diferente. O B significa borda irregular, então as margens da minha ferida ou dessa lesão, enfim, são irregulares. A C significa variação da cor, tá? Ou seja, tem mais de uma coloração. Então, aqui nessa foto tem todas essas características que eu tô falando para vocês, tá, pessoal? Então, tem mais de uma coloração na mesma lesão. O diâmetro superior a 6 milímetros, tá? Que é o caso dessa também. E todas as lesões que tiverem uma elevação ou um aumento com o passar do tempo. Então, você avaliou a lesão hoje, daqui uma semana você vai avaliar novamente, ou amanhã depois, e você percebeu que houve uma modificação de tamanho, ou que surgiu uma nova lesão, ou apareceu naquele local o relato do paciente em relação a prurido, que significa coceira, ou queimação, ou até mesmo sangramentos. Palpação da pele, pessoal. Após fazer toda essa inspeção da pele, você vai palpar os locais que você considera necessários, tá? Então, o que você vai avaliar? Se tiver alguma alteração na inspeção, a gente avalia temperatura da pele, a umidade, textura, espessura, né? Que dá para saber se a pele está ressecada, se a pele está muito úmida, se ela é friável, né? Se é uma pele frágil ou não. Vai avaliar se tem algum tipo de edema, turgor, né? Para avaliação de desidratação. E, claro, a higiene a gente já avalia desde a inspeção.
Sobre lesões de pele, pessoal. Então, são alterações traumáticas, tá? Essas alterações traumáticas, elas podem ser por um trauma, então, é uma lesão que o paciente se machucou, ou então pode ser por conta de uma patologia, onde não deveria existir uma lesão. Então, ela é dividida em duas classificações. A primeira é a lesão primária, quando eu tenho uma lesão da pele que era intacta. E a lesão secundária é a lesão que vem em consequência de uma lesão que já existe. Então, por exemplo, eu tenho lá um problema de alergia, tenho uma lesão, aquela lesão coça, o paciente começa a fazer uma ferida por conta da coceira, ou aquele local infecta, e essa lesão da infecção ou da coceira vira uma lesão secundária. Quando você encontrar uma lesão no corpo do paciente, o que você tem que observar? Então, você vai observar a cor, a elevação, padrão ou formato, o tamanho em centímetros, por isso que a gente tem a régua. E, claro, gente, quando você for descrever essa lesão lá no prontuário do paciente, o ideal é que você descreva com palavras técnicas e com o tamanho em milímetros que você avaliou. Sempre evitar aquelas descrições domésticas que as pessoas têm mania de fazer. Por exemplo, a lesão é do tamanho de uma ervilha, o tumor é do tamanho de uma laranja, tá? Isso não é o ideal. O ideal é que a gente descreva em termos técnicos a coloração, se tem elevação ou se é uma lesão plana, se ela é simétrica ou assimétrica, qual é o tamanho em centímetros, qual a localização e a distribuição no corpo dessa lesão, e se tem exudato. O que é exudato, gente? É a secreção que sai da lesão, tá? A gente chama de exudato essa secreção, porque secreção são fluidos que são secretados por glândulas. Então, o nome correto, por exemplo, para o pus que sai da lesão, para o líquido ou sangue que sai da lesão, é exudato. E aí vocês vão observar a quantidade, a coloração e o odor desse exudato também, que pode trazer algumas coisas interessantes, como por exemplo, dependendo do odor e da coloração, a gente sabe se a ferida está infectada ou não. Lesões cutâneas primárias. Então, quais são as lesões cutâneas primárias mais comuns? Como que a gente chama ela, né? Como que vocês vão escrever lá no prontuário do paciente de uma forma bem mais técnica. Então, a mácula, tá? A mácula é considerado uma lesão simples, que é uma mudança de cor da pele, normalmente achatada, menor que 1 centímetro, e os exemplos eu já falei aqui. Então, as sardas, nervos, petecas, sarampo, tá? São considerados máculas. A mancha é a mácula com mais de 1 centímetro, como, por exemplo, no vitiligo, ou a mancha com café com leite, ou a mancha mongólica. Temos também pólipos cutâneos, que são lesões palpáveis e sólidas, tá? Normalmente são elevadas com mais de 1 centímetro. Então, são essas lesões que vocês estão vendo na imagem, tá bom? E temos também placas. As placas são pápulas com mais de 1 centímetro. Então, ela tem essa característica e um exemplo é a doença psoríase. Além disso, temos o nódulo. O nódulo é uma elevação sólida da pele, normalmente tem um tamanho entre meio centímetro e 2,5 centímetros, e normalmente é benigno, ok? E diferente do tumor, que é uma massa maior, sólida, que normalmente é um crescimento exagerado de células, e aí pode ser benigno ou maligno, tem que ser feita a avaliação. Temos também vergão, que é uma lesão superficial, elevada, e sempre tem um formato irregular, porque o vergão ele vem por uma inflamação da pele, né, que normalmente tem o edema associado, e aí os exemplos são mordida de mosquito ou uma reação alérgica, por exemplo, um adesivo que foi colado na pele do paciente. A urticária, que são vergões, só que eles são, né, em grande quantidade e se agrupam todos, né? Então você tem uma lesão extensa aí de vergões pelo corpo, a gente chama de urticária. E normalmente tem a ver com alguma reação alérgica também. O que mais? Temos as vesículas. Então, as vesículas são
Cavidades elevadas têm líquido livre dentro e elas são pequenininhas, então elas têm até 1 centímetro, por exemplo, na herpes. E nós temos também as bolhas. As bolhas. Qual a diferença de vesícula para bolha? Quando tem mais que 1 centímetro é bolha, quando tem menos que 1 centímetro é vesícula, ok? As bolhas elas vêm com mais frequência quando o paciente tem uma fricção da pele, por exemplo, um sapato que machuca a pele ou outro acessório, ou então uma queimadura. E nós temos também a pústula, que nada mais é do que uma vesícula com líquido que é o pus dentro, né? Um exemplo é a espinha, por exemplo. E, pessoal, por último, as lesões cutâneas secundárias, tá? Então, que são secundárias a outros problemas que o paciente já tem. Então, primeiro temos a crosta, tá? A crosta é a famosa casquinha, né, pessoal? Então, o que acontece? O exudato, como eu já expliquei para vocês, espesso e ressecado, ele vai secar, né? Ou então aquelas vesículas da lesão vão se romper ou ressecar e vão formar a crosta, tá? Outro tipo de lesão secundária é a fissura, que é uma fenda na pele. Então, por exemplo, o paciente tinha o problema primário de micose na pele, e aí essa micose acabou causando uma fissura, uma fenda nessa pele. Tá? Então, esse é um exemplo. Ou então, o paciente tem um ressecamento importante da pele, uma desidratação como problema primário, e a lesão cutânea secundária é a fissura da pele por ressecamento. Temos também a úlcera, tá? A úlcera é uma depressão mais profunda que já atinge até a derme, tem formato irregular, pode sangrar e deixa marcas ao cicatrizar. E a úlcera, ela é considerada secundária porque ela sempre vem de outros problemas, tá? As úlceras de pele, elas podem ser venosas ou arteriais, principalmente. E elas estão relacionadas com a má perfusão do membro do paciente. Então, por exemplo, quando o paciente tem uma obstrução venosa, né, por algum trombo, ou ele tem varizes, que por algum motivo o retorno venoso está prejudicado naquele membro, ou então se ele tem obstrução arterial e a perfusão está prejudicada, a pele sem oxigênio começa a lesionar e pode criar uma úlcera, tá? Que é de difícil cicatrização. E temos também, gente, a escoriação, que é bem comum, né? Todo mundo já conhece, que são as arranhaduras pela coceira intensa, é um exemplo, tá? Mas nada mais é do que uma arranhadura na pele. Cicatriz. A cicatriz é a recuperação da lesão, né? Então, normalmente, o tecido lesionado, ele vai recuperar aquele local com colágeno, né? E fibrina. E aí, dependendo da extensão da lesão, pode ficar aí uma cicatriz no local. E temos também a lesão por queloide, tá? Que nada mais é do que um tecido cicatricial em excesso. Então, o paciente, ele tem um estímulo de deposição de coágulo no local de lesão muito grande, e aí acaba fazendo uma cicatriz com essa característica que nós chamamos de queloide. Bom, pessoal, então em relação às lesões de pele, a avaliação da pele é isso, né? O que é importantíssimo para o enfermeiro nesse momento? Então, a avaliação da pele, como eu falei para vocês, ela é durante todo o exame físico dos sistemas. Então, você vai fazer o exame físico neurológico, respiratório, cardiovascular, abdominal, urinário, né? E em todos esses momentos, quando o paciente expor a região, você vai fazer a inspeção de pele e, se necessário, a palpação também, tá? O que é importante a gente lembrar? Inspeção de pele de regiões íntimas, né? Como, por exemplo, os glúteos, a região perianal, o períneo ou regiões próximas à genitália, nós somente avaliamos caso o paciente tenha queixas ou se o paciente for um paciente pediátrico, onde tem grande índice de lesões, né, principalmente por dermatites nessa região, então é necessário que se avalie diariamente, ou então quando o paciente for submetido a um banho no leito. Do mais, nós sempre preservamos a privacidade do paciente e só perguntamos se ele tem alguma queixa de pele nessas regiões, ok? Se o paciente também vier e te falar alguma queixa antes do exame físico,
a gente pode começar a avaliação da pele nesse local para ver qual que é, né, o problema ou a queixa que o paciente está apresentando. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a lesão por pressão. Então, vai ser muito interessante. Obrigada.